Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, estamos aqui felizes na casa da missionária Carla e David, que está ali, que nem uma princesa, toda tranquilona, feliz, depois de um banho bem refrescante, né, Viti? Estamos aqui com o missionário Daniel da Venezuela, né? E o missionário Ali e a sua mãezinha linda, Kamala. Esse é o Hassan. É o Hassan, é o irmão do Ali, e também a Kamala aqui, lá do Líbano. Eles estão aqui para interpretar essa palavra em árabe e o outro em espanhol. Não, vamos ficar tranquilos. Apesar de falar bem rápido, né? Porque você fala bem árabe também, né? Fala. Eu falo. É? Falo. E o árabe é muito bonito, né? Mas tecnicamente não, mas fluentemente eu falo. Sim, porque o idioma árabe é muito bonito, né? E escrever é difícil, porque é de trás para frente, né? Ele assina o nome dele. Mas eu só sei escrever meu nome. Uhum. Já a Camila canta e fala, né? Né? Eu ouço. Quem é espanhol? Ele, Ele da Venezuela. Da Venezuela. É. E eles são daqui mesmo. Eles são do Brasil. Por enquanto eles estão aqui, né? Eu sou daqui. A Vitória é brasileira A também. Vitória também. A Vitória do Brasil. Também nasci no Brasil, né? Também você é Mas fui brasileira. educado 2 anos lá. Eu sou Educado, brasileira né? também, Escola, porque escola. naturalizada. Eu vivi, não completei 15 anos na minha terra. Completei aqui. Eu já estou casada há 51 anos. Sim, mais brasileira do que libanesa, né? libanesa. Mas é que nunca esquece das raízes, né? Nunca Não, esquece a do gente Líbano, né? Nunca, mas o brasileiro é mais do que lá. Uhum, que Minha bom. mãe dizia, né? É, Eu fui criada mais aqui. ela diz que ela é mais Mais brasileira brasileira do que árabe. árabe. Aham, ela sempre fala isso. Aham. Que ela fez o juramento quando ela chegou aqui e tudo, né, Camila? Tem que fazer. Hoje em dia não faz mais juramento. É, mas Porque quando antigamente eu tinha cheguei aqui, cerimônia. perderam Eu nem sabia carteira disso. modelo 19. Estava 2 anos, veio chamada para mim, naquele tempo era do morado. Daí vem de Brasília, tem que fazer juramento, tem reunião, coquetel, tudo. Cada um tem o padre dele junto. Um padrinho, né? Padrinhos. E na hora você faz juramento, minha terraque, né, que defender. Daí eles tiram a carteira modelo 19 e entregam o verde. Não Não é brincadeira, fácil não sair da nação e vir pra cá, né? Não é nada fácil, mas estamos aqui. Defender Consegue ler? Não, eu Tá em falei para árabe. você, esse aqui não é árabe. Não é Não árabe? é árabe? Não, Não, o árabe ele é com aquelas letrinhas de trás não pra é frente. árabe. Não. Não é árabe. Não é. Quase que se acertou. Eu quase, Bruno. Acertou, abençoado. Roda, vamos ver se dá. Roda. Passou a vez Na agora. hora você recebe esse Olha, juramento, tudo ali, a sala cheia, muita gente, né? Cada um tem o padrinho dela, né? É bonito, mas você sempre vai defender a Com minha café, né? a gente chora. Café lá. Mas ela está bem rica também. Não bebo E depois de eu café. vivo aqui, eu gosto. Aqui, brasileira, libanesa misturada com brasileiro, né? Vamos lá, Jonas capítulo 4, a paz de Jesus Cristo, diz no versículo Jonas 4, 5. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se a oriente da cidade, ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela e à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer a boporeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da boporeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boporeira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então você veja aqui uma pessoa que profetizou, né, para Nínive que eles morreriam. Aí eles se arrependeram. E Jonas ficou bravo porque eles se arrependeram. Ele queria que eles morressem. Ele falou, vocês vão morrer. E aí eles se arrependeram e Jonas ficou tão chateado, falou, mas eu queria tanto que eles não se arrependessem e fossem destruídos. Agora Deus é misericordioso. Deus vai perdoar eles, eu vou ficar como mentiroso, porque eu falei que eles iam ser destruídos, agora eles não vão ser destruídos, eu vou passar por mentiroso.
Então ele ficou muito bravo, ele não estava tendo misericórdia. Ele só tinha crítica, e tipo assim, eu estou julgando, assistindo, e quero mesmo que tu me morra. Mas eu não quero o bem deles. Olha que profeta, irmãos. Olha que profeta. Eu só estou olhando, julgando, assistindo, de camarote, né? E quero ver a incapacidade deles, quero ver a destruição deles, quero ver eles tudo morto, e vou assistir aqui de cima, ó. Então, o que a gente pode aprender com isso aqui, amados, é os tempos atuais, onde as pessoas não têm compaixão, não têm misericórdia. Se você falhar, vai jogar pedra em você. Se você errar, vão te desprezar e vão procurar falhas em você, para poder se divertir com as suas falhas e fraquezas, né? Então, o Jonas aqui estava assistindo, julgando e criticando, torcendo para que os efeitos do pecado amadurecessem e eles fossem todos destruídos. Ele estava dizendo, não, mas eles vão ser destruídos. Não, mas o castigo vem a cavalo, eles vão ser castigados. Só que eles tinham se arrependido. E Deus tem prazer no arrependimento. Deus tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na bondade. Porque, irmão, se Deus fosse ferro e fogo, todos nós já teríamos morrido. Porque todos nós falhamos. A questão é, muitas vezes a pessoa está falhando, mas ela está diante de Deus, se ajoelhando e pedindo misericórdia. E Deus está vendo não o desempenho da pessoa, mas o coração. Porque às vezes a pessoa está falhando, e todos nós estamos, mas se a pessoa está se humilhando diante de Deus, nenhuma condenação há. Então é muito perigoso nós avaliarmos as pessoas pelo desempenho, porque Deus não avalia nós pelo desempenho. Ele avalia nós em Cristo e Ele tem misericórdia. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, sobre a questão da falta de misericórdia, como nós somos rápidos em julgar, em criticar, e como nós somos difíceis para ajudar. Se eu vejo uma falha, ao invés de eu orar, ao invés de eu ajudar, como é divertido, como é gostoso julgar, jogar no ventilador. Então eu queria falar sobre isso, como eu preciso aprender isso. Estou aqui me colocando como réu. Essa palavra primeiro é para mim, não é para vocês, entendeu? Eu nunca prego para ninguém, eu prego para mim. E quem sabe sirva para vocês também. Queria falar sobre essa questão, como nós precisamos aprender e crescer nesse sentido. Ô Carla, como é que é esse negócio de nós se compadecermos das fraquezas das pessoas, porque nós também falhamos, e nós podemos dizer assim, Deus me ajude, quando eu ver falhas e fraquezas, eu não cair na tentação de julgar, criticar, mas se eu puder ajudar, eu quero ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou ficar calado. Como que é isso aí? Isso é uma coisa difícil, né? Para mim, até um tempo atrás era difícil, hoje não mais. Até estava falando hoje com a Rosane e com o Geraldo à tarde, né? Que a gente tem que ter mais paciência. É difícil, né? Mas a gente tem que ter mais amor, né? Então, a Rosana sabe, você também sabe, quanto eu era explosiva, que eu brigava, que eu... Vocês sabem. E hoje eu tenho muito que mudar, mas hoje eu já sou mais controlada, assim, eu já ao invés de julgar, eu falo, não, vou orar, vou interceder, e eu aprendi isso com o tempo. Daniel, como é que é perdoar ou se vingar? Como é que foi a escola da vida para você assim? Tanta injustiça que você passou, você teve dificuldade na sua vida em perdoar, em ver a injustiça, a maldade e dizer, não, mas eu vou, Deus quer que eu perdoe, ou é difícil, é uma batalha constante isso aí? Ao julgar ou perdoar, como o senhor fala, Sim. Todo mundo tem que perdoar, né? Sim. A gente não pode vir com aquele rancor no coração, porque faz mais dano para a gente mesmo que para outra pessoa com qual tu tá entendendo o rancor, né? Sim. Aí eu acho que é melhor perdonar e deixar que Deus seja que julgue essa pessoa, né? Essa é a forma como você tem vivido. Não é uma batalha para você muito grande quando você sofre injustiça, você decidir perdoar, para você é uma coisa fácil, você decidiu na tua vida, ou é uma batalha constante essa questão de lidar com a injustiça, com as falhas e fraquezas dos outros? Eu acho que fácil não é, né? Quando a gente recebe
como se fala, mal de outra pessoa, a gente é ser humano e vai sentir o ressentimento por essa pessoa, mas eu que cresci de criança conhecendo a palavra de Deus, o pior que a gente pode fazer é ter o rancor por outra pessoa. Aí o rancor é pior para a gente mesmo. Sim, né? com certeza, Daniel. Não é fácil, né? Mas tampouco é difícil, né? É necessário, né? É necessário perdoar a outra pessoa, perdoar o próximo. Como que está a igreja da Venezuela? Cara, eu já estou com um tempão já aqui, mas eu acho que é muita coisa que já a Venezuela perdeu, né? Aquela moralidade dos pastores, já tem muito que está só no lucro, né? Ah, sim. Tem muita corrupção, incluído tudo, só na política não. Também no... A igreja entrou também no esquema, né? Tem algumas, né? Não se pode julgar generalizar tudo por algum que faz. Mas às vezes não todo é uma igreja, né? A gente tem que botar o ele no chão e pedir a Deus. Não pode deixar que o outro faça por ti o que tu tem que fazer, né? Glória a Deus, Daniel. Ô Bruno, como é que é essa questão de lidar com falhas, fraquezas, perdão, justiça, julgar, criticar, exigir comportamento, cobrar comportamento, ou simplesmente orar, ou corrigir, essa problemática toda, vamos lá. Na carne é impossível. Na carne é impossível, a gente não consegue, né, sair dessas armadilhas, porque não vem de Deus, né? Contenda, discussão, a falta de perdão, isso não foi Deus que nos ensinou essas coisas ruins. Então, realmente, a gente precisa ter um discernimento, tá disposto a ouvir, né? Primeiro, você pedir para Deus. Eu acho que isso daí é a primeira coisa, né? Porque se a gente, que o pastor falou, no que a gente pode ajudar os outros? No que a gente já passou. Então nós a gente já criou ali uma experiência, então eu vou ajudar meus irmãos no que eu já venci. E no que eu estou passando, que eu tô pedalando, eu vou pedir para Deus, ou eu acredito até buscar pessoas espirituais para ter esse discernimento, para Deus dar essas saídas. Né? Eu acredito que, assim como eu também falho, tenho pedido muito para Deus me dar o direcionamento, porque eu acredito que quando a gente não tem não busca esse perdoar sinceramente, eu acredito que a gente não está na presença de Deus. Né, porque na palavra diz que se a gente que o Pai nos perdoa assim como nós perdoamos. Então, como que eu vou querer que Deus me perdoe das minhas falhas se eu não estou conseguindo perdoar a falha do meu irmão? Né? Sim, perdão. Qual que é a diferença, Sueli? Qual que é a diferença de criticar e orientar, no sentido, a gente não pode ver os erros das pessoas e dizer, tá tudo bem, nós precisamos corrigir, mas faz parte do evangelho a correção. O evangelho não é fazer vistas grossas, dizer que o errado está certo. Existe a oportunidade da correção, existe a oportunidade de dizer para a pessoa, olha, isso está errado. Mas qual a diferença da correção e da crítica? Muito difícil, porque quando você está naquele momento de crítica, é uma coisa que está mexendo internamente com o teu sentimento em relação àquilo. Então, é muito difícil você corrigir alguém quando você, às vezes, até discorda com a maneira que ela agiu. Porque tem situações que você passa, ou que você ouve outras pessoas passando, porque você fala, nossa, por que ela agiu assim? Nossa, mas não precisava. Mas tem situações que mexem intimamente com você, e você se revolta com aquilo de uma forma e fala, poxa, né? É muito pessoal, assim, então às vezes o que mexe com um, mexe com o outro. Então, quando a crítica, eu acho que já é mais aquela coisa que você está muito envolvido emocionalmente com aquilo, não tem aquela sabedoria, aquele discernimento, também às vezes não está no espírito para a crítica, né? Quando você já está, eu acho que, né, com o discernimento realmente está no momento de, assim, acima da situação, né, na qual o Espírito Santo já te gera isso, você realmente vem com amor, e você realmente soa de uma forma realmente na intenção de ajudar, de corrigir, não criticar.
Então, eu acho que a diferença, pra mim, mais ou menos é essa, né? O sentimento ali, porque Sim. Eu assim, vejo que hoje em dia tem muito essa coisa do cancelamento, né? Tipo, até na internet e na vida. As pessoas são literalmente canceladas. Deletadas Elas automaticamente. criam uma expectativa em relação àquilo e a hora que vai contra aquilo que você acredita, Acabou. você, né? Pronto. Cancelou. Né? Acabou, né? É muito difícil isso, assim, eu muitas vezes me pego nessa situação e eu acho que realmente o nível de entrega, porque o Espírito Santo é o filtro pra gente, né? É o termômetro do nosso coração, é aquilo que você olha e se constrange, você se motiva a fazer diferente, a olhar ao próximo. Então, às vezes, é muito isso, assim, se você não tá numa boa situação, se você não tá no nível de entrega, se você não tá... Você vai pela carne, você vai olhar, você vai julgar, você vai criticar ao invés de corrigir. Né? Sim, muito bom. Sueli, já passo aí. Irmãos, eu penso que a diferença da crítica para a correção é que a correção você está a favor da pessoa contra o erro dela. Eu vejo o erro do Daniel, eu estou contra o erro dele, mas eu o amo. Então, a correção é para ajudá-lo a melhorar. Já a crítica, eu já estou em inimizade contra ele. E eu pego a falha dele para jogar na cara dele. Ou seja, eu estou fazendo de uma maneira destrutiva, tipo, colocando ele para baixo. Então, a diferença é essa. Como o amor é o vínculo com a perfeição, nós precisamos compreender que o ser humano ele é muito sensível. Todos nós. E há até um nível até onde você pode ajudar a pessoa, onde ela se permite ser ajudada. Existe coisa que nós precisamos só orar, existe coisa que é bom a gente falar. A questão é que o falar é prata e o silêncio é ouro. No entanto, se nós não corrigirmos, nós também pecamos por omissão, até mesmo conivência, porque você está vendo aquilo, você pode ajudar. Então a tentação ela é muito grande, Rosana, porque veja bem, ao mesmo tempo que nós somos um corpo, que nós somos uma igreja, que nós somos chamados a ajudar uns aos outros, vivemos hoje num tempo onde as pessoas são amantes de si mesmas, orgulhosas, egoístas, não aceitam a repreensão, não estão aptas nem abertas à correção, porque lá em Provérbios 12:1 diz que aquele que aceita a repreensão, ele vai crescer, porque sem repreensão, sem correção, nós não melhoramos. Mas, por outro lado, aquele que ama a repreensão crescerá. Mas aquele que não aceita a repreensão, ele é estúpido, ele é ignorante. E hoje vivemos num tempo onde ninguém quer ouvir que está errado. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo para... Será que se eu falar isto, vai dar fruto, vai ajudar essa pessoa? Essa é uma questão muito complexa, né, Rosana? Eu tenho meditado bastante sobre isso. Eu prefiro não falar muito. E quero tomar esse posicionamento, né? Porque, como a Suelen falou, eu achei tremendo. Se você pegar aqui Jonas no capítulo 4, você vai ver ali a característica de uma pessoa que não tem Espírito Santo, né? Embora tenha. Não é verdade? Só que estava na carta. Foi o que ela falou. Quando a pessoa... E eu me vi por outro lado, assim. É interessante que quando estava discorrendo o diálogo aqui, eu me via como... nós estamos falando que as pessoas não aceitam correção, né? Hoje em dia. Mas eu me coloco agora sentada, sendo corrigida. Qual seria a minha reação? Não é gostoso. Você entende? Ao mesmo tempo toda correção não é a palavra veio para... se você corrige, quando você corrige alguém, quando você instrui alguém, qual é a essência disso, né? Foi o que Bruno ali falou um pouco. Essa questão, tudo vai depender da essência. E só mesmo o Senhor para saber por que você está fazendo aquilo. Sim, não tem dúvida. E eu me coloquei sentada e pensando, e se for eu sendo criticada? E se eu for corrigida? Qual é a minha atitude com relação a isso? Vai depender como a gente está, né? Da estrutura. Vai depender se você está do pelo nível, espírito ou pela carne. Vai depender do nível, vai depender, né,
vamos dizer assim, da atmosfera da conversa, né? Por isso que eu tenho meditado bastante sobre isso e até tenho me estranhado, assim, de procurar falar menos e até orientado as pessoas. Não fale. Só que a gente não pode construir uma regra também, porque é o seguinte sentido. Momento, Todos né? os dois extremos, né? É tempo de abraçar, é tempo de não abraçar, é tempo de falar, é tempo... Se Deus diz fala, você tem que falar. Exato. Que era a pessoa, você deixa de ouvir. E se Deus não mandou falar, você falar, você vai ter um problema. Então a questão é estar no ponto do espírito, não se importar muito se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, se a pessoa vai ficar teu inimigo ou te deletar, isso não importa. Mas como agora, você falou, certeza, o fruto. Não, bem, se você vai falar para a fruto, pessoa, você tem fruto, né? Só que em primeiro lugar, o fruto é em relação a Deus. Sabe por quê? Porque Noé, o fruto dele era obedecer a Deus. O fruto de Paulo falar com Herodes não é Herodes se converter. Em primeiro lugar, nós temos que ouvir um bom estar servo fiel de Deus. Porque se nós formos avaliar as nossas pregações por quantas pessoas, fazer um censo, 33% acharam... Não existe isso. O que existe é o seguinte: estou realmente no Espírito e Deus mandou falar? Aí que está a questão. Porque a aceitação da pessoa ou a rejeição, Deus sabe. Se ela rejeitar, problema dela, ela vai sofrer. Se ela não aceitar, Deus... Agora a questão toda, a temática é: estou eu no Espírito, na unção, direção do Espírito, para realmente falar? É essa a questão. Então nós temos que estar com muito cuidado, como a Rosana falou, quando eu sou corrigido e quando eu corrijo. Porque tem as duas mãos. Há dia que eu preciso de correção e há dia que eu sou instrumento de correção. E essa questão toda às vezes nós somos precários nos dois. Nós somos precários. Você vai falar com amor para a pessoa e ela não está bem naquele dia para aceitar. Naquele dia não, naquele momento ela não aceita bem. Então é isso. É bom a vida com Deus porque ela não tem regras. Não. E pede por resultados. E Deus conhece. Poxa, mas eu só pensei em corrigir por amor. Eu não vou ganhar nada com isso. Ela pode fazer da vida dela o que ela quiser. Mas eu só pensei que ela iria se dar mal se ela continuasse assim. Por isso eu falei, mas tudo bem, ela não atendeu o pedido. Então isso que é bom a vida com Deus, porque é novidade. É bom para você saber se você realmente... O arrependimento, né? Não devia ter falado. Você me perdoa. Ou também... Puxa, eu deveria ter aceito. Eu deveria ter aceito a correção, isso, né? Sabe por quê? A gente nunca pode avaliar, a gente nunca vive por resultado. Aí eu corrigi a Kamala e ela ficou mal comigo. A questão não é o que aconteceu. A questão é, eu falei no Espírito, eu estava no Espírito, a noção do Espírito, eu falei com amor, acabou. Eu não posso avaliar porque ela vai dizer obrigado ou virar a cara comigo. Isso não é da minha alçada. Isso é temor de homem, isso é pecado. Se Deus me manda corrigir no púlpito e o irmão sai da igreja, eu digo, ai meu Deus, eu não vou mais pregar o evangelho porque o irmão saiu da igreja. Jesus falou, vocês não querem sair também? Eu vou continuar pregando. Agora, tem que ter certeza que a única questão é se você está conectado com Deus mesmo para fazer essa questão. Agora, o resultado, a forma como a pessoa recebe, ou se a pessoa pensou mal de você, a Bíblia diz, fique feliz quando você for fazer o bem e as pessoas pensarem mal de você, te odiarem, te perseguirem. Amém. Fique feliz. Então, nunca podemos viver por resultado. A temática é mais profunda, porque aí nós vamos pensar, a pessoa sorriu, então eu fiz certo. Às vezes não. A pessoa chorou, fiz errado. Não. Então, nós precisamos ter esse cuidado de não viver por vista e por resultado. Você tem que estar muito conectado com Deus para... eu estou sendo tentado, eu tenho que falar para a Sueli alguma coisa. Não tem que nada. Não tem que nada. Não é porque eu vi que eu tenho que falar, não é porque eu vi que, como diz... Saúl disse, por causa da necessidade eu tive que sacrificar as coisas, está fora. A gente não age por necessidade, porque foi tentado, ou porque aquilo... parece que cai bem aqui se eu falar isso aqui. Não, a questão é, se nós estamos conectados com o Espírito, o tempo e o modo, o espiritual de ser o tempo e o modo, para que nós venhamos simplesmente ser boca de Deus. E o resto não é melhor. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens não aceitarão ouvir a verdade.
Então haverá uma rejeição de 90%, 95%. E aí, como é que nós vamos viver neste mundo pensando em ovos? A questão é, se eu tiver que morrer por esse evangelho, e daí? Se eu tiver que perdoar a amizade, e daí? Agora, a questão é, se eu falei na unção de direção do Espírito Santo, não me importa mais nada, absolutamente nada. Ô pastor Geraldo, essa questão aí que a missionária Rosana estava falando, da questão de corrigir e ser corrigido, né? E todos nós precisamos aprender a crescer nisso, é a área mais sensível, eu acho que é a área mais sensível. A questão toda da correção, tanto quando nós vamos corrigir, como nós somos corrigidos. A Bíblia diz que nenhuma correção ela parece prazerosa, mas que ela é útil. A Bíblia fala que a correção ela é melhor que a lisonja. O amigo verdadeiro é aquele que corrige na tua frente, que fala na tua cara onde você está errando, do que aquele que fica dizendo você está certo, você está certo. Não, ninguém está sempre certo. Não existe ninguém que está sempre certo. Então essa questão da correção, quando realmente vai edificar e agradar, e ser do agrado de Deus. Eu acho que não é por resultado, não é pregação fazendo análise quantos gostaram, se os irmãos não me aplaudirem eu vou largar de pregar, se os irmãos não tem nada a ver com o que os outros acham, mas por outro lado, Deus se importa com o sentimento das pessoas. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente realmente seja conectado no amor, na bondade, e nisso todos nós podemos crescer. Eu creio que aqui é uma noite de crescimento, todo mundo junto, né? Porque a gente aprende, né, pastor Geraldo, com a vida. A vida é uma escola maravilhosa, né? Paulo faz uma pergunta, e eu creio que ele não fez sem amor, e também creio que ele fez na unção e direção do Espírito. Ele diz assim: acaso eu me faço inimigo vosso, falando a verdade? Ele fez uma pergunta ali. Por quê? Porque ele estava se importando, e o se importar para as coisas corretas, para as coisas boas, eu creio que isso é manifestar o reino. É se importar com as almas. E é claro, a gente não imagina, às vezes uma pessoa é mais sensível do que a outra. Outras pode estar calejada já, de tanto despejarem coisas, e a pessoa pega e recebe aquilo de uma forma assim, é um momento de eu crescer com isso. Já tem outras pessoas que desmoronam e largam, abandonam tudo. Então, bem como o Bruno falou, as questões de nós lidarmos tudo pelo Espírito, mas o julgamento, nós sabemos uma condição na palavra, que é pelo Espírito, que é julgar as obras das trevas, não julgar a pessoa. Quando eu estou julgando a pessoa, quando eu estou colocando todas essas condições que é um julgo sobre a vida da pessoa, sem me importar se ela vai suportar ou não, isso aí já não é pelo Espírito, é carne. E a carne, ela só se importa consigo mesmo. Ela não se importa com os outros, não se importa com as almas, não se importa com a igreja, não se importa com o reino, não se importa. Então, muitas vezes, para se defender, prefere atacar, ao invés de ser fortalecido no Senhor, esperar no Senhor, porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus vai nos alimentando, vai produzindo essa força que vem do Espírito. E é claro que para nós lidarmos, hoje mesmo eu estava falando com um amigo irmão, e eu falei para ele: olha, o Evangelho consiste nisso, entrega e renúncia. Se eu não estiver me entregando e renunciando, renunciar à minha carne, que é cheio desses defeitos, esses defeitos sensíveis, defeitos melindrosos, defeitos de justiça pessoal, vários defeitos. Eu preciso estar renunciando isso. Esse eu acredito que faça parte do combate, do bom combate da fé. E assim nós somos restaurados, fortalecidos.
E então eu prefiro tratar daquilo que eu posso renunciar e que posso me entregar ao Senhor, do que eu jogar para cima de uma pessoa sem eu saber se ela suporta ou não. E às vezes a gente se engana, às vezes a gente pensa assim, a pessoa é forte e suporta, e no fim não. E aí eu não estou me importando com a alma dela. Então, bem como se falou, a necessidade de se for fazer isso pelo Espírito. Pastor Geraldo, isso que você falou é importante, somando com o que a gente está falando, é o seguinte, volta tudo para o mesmo ponto. A questão é, Deus se importa com o sentimento das pessoas, mas ela não quer que a pessoa vá para o inferno. Então, se importar demais com o sentimento da pessoa nos fará não corrigir, porque ela vai chorar. Aí nós vamos entender essa questão seguinte, Deus sabe o que devemos falar. Aí não importa, quando eu disse não importa o sentimento das pessoas, não quer dizer que eu piso nos sentimentos das pessoas, quer dizer, não importa porque Deus sabe e mandou eu falar. A questão toda é essa, Deus mandou eu falar, não importa como a pessoa vai receber, por quê? Porque Deus sabe os sentimentos dela. E os sentimentos dela não é mais importante que a salvação dela. Mas se eu recebo uma correção e não, tipo, debati, não quis aceitar aquela correção, porque pode significar que porque eu não estou vendo aquilo como pecado, não estou renunciando. Existem vários pontos. Existe a correção que não edifica porque você não tem estrutura para aquilo ainda. E o Espírito discerniria. Tem coisas que eu poderia falar para a Carla que Deus discerne, não é o momento ainda. Então, aquilo que o pastor Geraldo falou do amor, do tempo profético, Jesus falou, tem um monte de coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Então, quer dizer, às vezes não edifica, às vezes a pessoa vai tomar aquilo como jugo, porque não é, a gente gosta de apressar o rio, sabe como é? Por exemplo, você devia ser mais amoroso, eu também. Mas você está no nível 6, o que eu puder ajudar você a levar para o nível 7, beleza. Mas se eu começar a desdenhar do teu nível 6, tá na igreja pra quê? Um exemplo, eu tô desdenhando o nível 6. Aí eu tô denegrindo, tô derrubando, eu não tô te ajudando a ir pro nível 7, eu tô acabando com você. Não tá dando a mão, se tá dando exatamente. Né? Você está apenas expondo. Se eu chego assim, pastor Geraldo, mas eu não tô mostrando uma solução. Eu simplesmente ataco. Por exemplo, eu ataco o jeito, por exemplo, o jeito que a Carla vende os produtos. Aí, mas eu não apresento a solução. Aí a Carla fica assim, meu Deus. Então, quer dizer, a questão toda é aquilo que o pastor Geraldo falou. O tempo e o modo profético, e se eu estou conectado ao Espírito, é claro, de um modo geral, pastor Geraldo, eu penso que vai ter resultado. Assim, o exortar, ele significa, não é eu chegar na tua fraqueza, põe as mãos sobre a tua cabeça e te afundo mais ainda, com jugo, com legalismo. O exortar na palavra diz você incentivar a pessoa para as coisas boas, corretas. Então eu posso ser exortado dessa forma, é para o teu bem, é para a tua melhora, é para o reino, é para a glória de Deus. E estamos aqui para cooperar com isso, não estamos aqui para todo mundo apontar o dedo para você, te afundar. E eu vejo uma outra situação, a pessoa não está salva. E aí você chega com uma exortação, ela desvia. Então ela está numa situação onde não há uma solução para aquela vida até que a própria circunstância venha a ser como um funil, vá ajustando até que ela peça água, que ela diga, me ajuda porque eu estou cansado dessa situação. E mesmo assim, a gente gostaria de fazer algo para as pessoas. Olha, seja mais maleável, faça assim, mas as pessoas não aceitam. Então, e se você está assistindo, está vendo e vê que aquilo está piorando, a situação está piorando, e as pessoas não conseguem, ela pensa assim, dessa forma, ninguém presta porque se afastaram de mim. Não, você está afastando as pessoas.
precisa rever. Sim. Tá todo mundo errado, só eu que estou certo. Só o piazinho lá que está marchando certo, Verdade. todo o exército Ninguém lá está tá... totalmente certo. Geraldo, É. numa situação, é muito importante entendermos que é 50-50. Ninguém está totalmente certo. Não existe esse negócio de eu sou vítima, todo mundo está errado. Isso não existe. Em toda a questão, existe uma parcela de nós melhorarmos. Todos nós. Aquele que diz assim, eu estou totalmente certo, todo mundo está errado. Não. E ninguém está totalmente errado. Então, o equilíbrio é o seguinte. Se você disser assim, o Bruno está totalmente errado. Ele não está totalmente errado. E se eu disser que ele está totalmente certo, ele não está totalmente certo. Ele tem coisas boas e ele tem coisas ruins. Ele não tem só coisas ruins, ele não tem só coisas boas. Então ninguém está totalmente... ninguém é totalmente certo, e ninguém é culpado de tudo e ninguém é culpado de nada. Então esse equilíbrio, a moderação, porque nem tanto fogo, nem tanta água, né? Por exemplo, se você disser assim, olha, um exemplo, né, como foi falado. Tuas lives são lixo, tuas lives são podre, tuas lives não valem nada. Não, tem um monte de coisa que tem que melhorar, mas tem alguma coisa que está alcançando alguém. Não é totalmente zero, assim, nenhum incentivo. Você fala 10 defeitos, 10, e não fala assim, mas nesse ponto aqui tá bom. Então se eu falar 10 coisas ruins e não falar uma boa, você acaba com a pessoa. Agora você disser, Sueli, isso, mas você é um ótimo dono de casa. Olha, isso aqui, pastor Geraldo, mas você é um homem perseverante. Olha, é 20 anos buscando a palavra de Deus. Poucos aguentaram o que o Geraldo aguentou. Muitos já caíram. Então, nós temos que saber ser moderados para que nós possamos entender o seguinte. Ninguém é totalmente errado. E ninguém é totalmente certo. Existem áreas que, graças a Deus, Deus já trabalhou. Existem áreas que nós precisamos ser trabalhados. Então, essa moderação é bonita, irmãos. Eu chegar, Carlão, nesse ponto você pode melhorar. Mas nesse ponto aqui, ó, você está uma benção. Agora, se eu fizer uma lista de 15 coisas que você está totalmente errado, você, meu Deus, então não vale nada. Então eu sou zero. História, né? Você faz 100 ações boas e uma que você peca, deleta mais 100 que foram boas. Sim. Então... 100 é pouco ainda, porque às vezes você faz 1000 coisas boas, faz uma errada, aquela que vai ficar com que as 1000 saia já totalmente do sim. fluxo que estava sendo gerado. É bem Verdade. isso. Então, nós precisamos crescer, todos nós estamos crescendo, todos nós somos aprendizes, né? Que nós precisamos... Irmão, a gente aprende com tudo isso. Eu creio. Irmão, depois de um mês pra cá, eu aprendi muita coisa, cresci muito. E aí eu falei, Deus me ensina a reaprender tudo. E Deus começou a me surpreender. Eu falei, Deus, se eu falo, depois que os irmãos falam, parece que eu estou pregando de novo. Eles já pregaram, não é para mim pregar, é para mim... Aí eu peguei e falei, Deus, eu peguei o microfone e falei, se eu falar, parece que eu estou teimando. Se eu não falar nada, parece que eu estou melindroso. Olha, tá melindroso, eu quero pegar o microfone. Aí eu falei, meu Deus, me dá um socorro. Deus falou, ore. Deus falou, eu não estou piorando porque eu melhorei, graças a Deus. Aí eu falei, Senhor, o que eu faço? Deus falou, você ore, porque eu vou confirmar. Aí eu falei, verdade, Deus, eu não sabia. Eu louvei e orei. Aí chegou na outra semana, eu não quero repetir, eu já louvei e orei. O que eu faço, Senhor? Se eu não pego o microfone, eu sou melindroso. Se eu pego, eu estou pregando de novo. O que eu faço? O Senhor falou assim, observe tudo que está acontecendo no culto e diga o que aconteceu. Aí eu peguei o microfone e falei, gente, aqui Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez... e Deus confirmou tudo. Chegou nessa semana, eu falei, Senhor, eu quero algo diferente. Eu não sei o que fazer. O Senhor me mostra. Então eu estou reaprendendo a cada culto. Isso está me fazendo um bem enorme. Porque eu estou me surpreendendo com algo que eu nunca... Sabe o que é você fazer 10 anos a mesma coisa errada? 10 anos. Aí você fala, meu Deus, só sei fazer assim. Eu não sei fazer outro jeito, eu sei fazer assim. E de repente Deus pega, graças a Deus, pelo conselho e bênção que eu tenho, que me ensinou, olha, pode ser diferente. E aí eu comecei a ser diferente. Para mim foi bênção. Eu aprendi essa questão do culto. Eu aprendi a não ter intimidade com todo mundo, que isso não é bom. A Bíblia diz que aquele que tem muitos amigos é destruído. Amar todo mundo, não ter mágoa, mas não ser muito, sabe assim, dado. Você tem que ter a tua vida e tem que amar as pessoas, mas você tem que ter a tua vida. A Rosana sempre me falou isso, ela disse, igreja você chega, como é que se fala? A vida inteira. Você chega, cumprimenta, cultua Deus, abraça e vai para casa. Dá um sorriso, dá uma palavra. A Rosana sempre falou isso. Sim. Só um pouquinho que eu vou... já vou pôr o pastor Geraldo. É que senão o áudio fica muito grande e o pessoal não consegue. Eu vou transferir para o segundo áudio. Já deu minha hora aqui, entendeu?